A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Nós vamos abrir nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, em João, capítulo 3. Vamos ler 2 versículos apenas. João, capítulo 3, o versículo 3 e 7. E vamos tratar um pouquinho mais desse tema, é preciso renascer. Assim diz a palavra de Deus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Nosso Pai Celestial, graças te damos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pela noite de descanso, obrigado porque é o Senhor quem nos reúne para ouvir a Tua palavra. Pai, leva todos aqueles que nos ouvem neste dia até o Senhor Jesus Cristo, para que eles sejam regenerados, restaurados e transformados pelo poder da Tua palavra. Somente a Tua palavra tem este poder de nos regenerar, de nos transformar, de nos edificar e também de nos equipar. Pai, nos dê habilidade para ouvir a Tua palavra, para transmitir a Tua palavra. E não permita que, nesta manhã, nenhum daqueles que o Senhor tem chamado para a salvação possa ter dúvidas, mas esclareça a verdade da Tua palavra aos nossos corações. E nos dê fé para crer em Cristo crucificado. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, há tanta confusão no meio evangélico sobre este tema tão simples, tão singelo, tão solene, que é o novo nascimento. É preciso renascer. Foi Jesus quem disse, necessário, importa-vos nascer de novo. Por quê? Porque sem o novo nascimento, ninguém poderá entrar, ver o reino de Deus. Novo nascimento é essencial na vida de um regenerado. Jesus disse aqui para um principais dos judeus, um que era mestre em Israel, que era necessário que ele nascesse de novo. Nicodemos já era velho. Ele sabia que Jesus Cristo ele veio da parte de Deus, porque ninguém podia fazer esses sinais que Jesus fazia se Deus não estivesse com ele. Mas Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E não fique maravilhado de eu lhe dizer para você, é necessário nascer de novo. Por isso, o tema desta manhã é preciso renascer. Irmãos, isto aqui é tão claro na palavra de Deus, porque antes de uma pessoa entrar no reino espiritual, primeiro o seu entendimento ele precisa ser iluminado pelo Espírito Santo. Essa iluminação é uma iluminação sobrenatural. Para quê? Para que então essa pessoa possa ver o sobrenatural. O coração dessa pessoa precisa ser renovado. Por que ser renovado? Para que essa pessoa possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o seu entendimento precisa ser iluminado sobrenaturalmente. Porque senão, irmãos, nós vamos ficar no escuro da palavra de Deus. Senão nós seremos tão somente pessoas, homens e mulheres religiosos, cheios de doutrinas, cheios de regras, cheios de mandamentos, mas sem vida de Cristo. E o propósito do Senhor Jesus para este mundo é, e eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Esse é o propósito de Cristo para mim e para você. Agora, infelizmente, muitos não têm experimentado
esta vida abundante de Cristo. Por isso que o novo nascimento não é uma ideia minha e sua, é uma ideia de Deus. Não foi nós que quiséssemos ser salvos. Hoje as pessoas fazem um convite, quem quiser ser salvo, vem para a nossa igreja. Ficam pregando igreja. Nós não pregamos igreja, nós pregamos a Cristo crucificado. Por isso nós temos a igreja. E a igreja não é denominação. Igreja é um organismo vivo de homens e mulheres que creram no Cristo crucificado, que foram mortos com Jesus Cristo, que o pecado de suas vidas foram removidos, e essas pessoas não servem mais ao pecado, porque o pecado foi tirado delas, foi crucificado lá na cruz e foi morto. Entende, queridos? Então isso não é religião, isso não é doutrina de igreja, isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos apresenta uma doutrina, e esta doutrina é Cristo. Desde Gênesis, Apocalipse, a Bíblia não fala de outra coisa a não ser Cristo. Por isso que a nossa pregação, conforme diz Paulo em 1 Coríntios 1:23, nós pregamos a Cristo crucificado. Essa é a nossa pregação. Paulo, quando chegou em Coríntios 2, verso 2, ele disse o seguinte: porque nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Por isso que o novo nascimento, meus queridos, não é uma mera mudança exterior, não é uma simples mudança de vida e nem esforçar-se para ter uma vida melhor. O novo nascimento é muito mais do que caminhar até o pastor e apertar-lhe a mão. É nascimento. Novo nascimento é muito mais do que isso. É uma obra sobrenatural de Deus no espírito do homem. É uma maravilha transcendente. Essa palavra transcendente, ela significa fora do alcance da ação ou do conhecimento humano. Por isso que todas as obras de Deus, elas são maravilhosas. O mundo em que vivemos está cheio de coisas que nos surpreendem. Por exemplo, o nascimento físico é uma maravilha, não é verdade, meus irmãos? Mas de vários pontos de vista, o novo nascimento é mais extraordinário. Hoje as pessoas estão em busca de milagres e de curas, mas esquece de que o maior milagre deste universo é quando alguém tem os olhos abertos e crê em seu novo nascimento em Cristo. Por quê? Porque a partir daí essa pessoa é salva, ela é regenerada. Por isso que eu disse que é uma maravilha da graça, da sabedoria, do poder e da beleza divina. É um milagre realizado em nós, os que cremos, sobre o qual nós podemos estar pessoalmente conscientes. É uma maravilha interna e eterna. A palavra de Deus, em Ezequiel 36, verso 26 e 27, ali nós vemos Deus, usando o profeta Ezequiel, prometendo como seria esta nova vida em Cristo Jesus, este novo nascimento. Ezequiel 36, verso 26 e 27, a Bíblia diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Queridos, que texto glorioso da palavra de Deus. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Olha que maravilha. Olha a beleza da palavra de Deus, as promessas do Pai para com a minha e a sua vida. Agora lá na cruz, nós sabemos que esse transplante de coração aconteceu. Porque esse transplante que Jesus fez naquela cruz foi maravilhoso. Então lá naquela cruz nós morremos no seu corpo. Lá na cruz o nosso coração velho, pifado, que não tinha mais nenhuma condições e possibilidade, ele foi crucificado e foi morto. Mas pela ressurreição nós ganhamos um novo coração, um novo espírito, e Deus disse que quando nós crêssemos no Senhor, Ele colocaria também dentro de nós o seu Espírito Santo, e Ele, através do Espírito Santo, faria com que eu e você
andássemos nos seus estatutos, guardássemos os seus mandamentos e os observássemos. É Ele quem faz isso. Por isso que nenhum remédio, meus irmãos, ainda que seja o melhor remédio, ele pode ser eficaz na sua e na minha vida se ele não for tomado. Você já tomou esta experiência como realidade espiritual em sua vida de que você foi morto na cruz com Cristo? Você tem certeza que seu coração foi trocado? Amado, se você não ganhou a experiência da sua morte no corpo de Cristo para o pecado, você ainda continua com seu velho coração, com a sua velha natureza perversa. Por isso que você não vai entender que você não tem paz, você não é uma pessoa que é dedicada, você é um pouco relaxado, você vai muito atrás das coisas de Deus e não do Deus das coisas. Você entende? Você vive uma vida na periferia, vive fugindo, como algum tempo atrás, os jornais eles publicaram a história de um jovem chamado Guilherme. Acho que vocês devem ter acompanhado, apareceu no Fantástico. E ele estava fugindo da polícia. E aquele adolescente havia fugido com a sua noiva porque os pais dela queriam separá-los. Agora, o que Guilherme não sabia era que a enfermidade que havia levado ao médico dias antes da sua fuga havia sido diagnosticado como câncer maligno. E Guilherme estava fazendo todo o possível para fugir da polícia por medo de perder o seu amor. Mas ao mesmo tempo em que a polícia fazia todo o possível para encontrá-lo, a fim de não vir a perder a sua vida. Porque ele pensava que eles o estavam procurando para castigá-lo, mas realmente o estavam procurando para salvá-lo. E Guilherme representa a cada pessoa cuja culpa lhe avisa que Deus o segue para a prestação de contas e torturá-lo para sempre. Deus nunca vai lhe acusar. Muito pelo contrário, Deus ama. E Ele faz de tudo para que o desvalido esteja na sua presença. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Mas Deus já realizou uma obra plena, perfeita, de regeneração, enviando o seu Filho a este mundo para morrer a morte do pecador. E Jesus morreu a morte de cada um de nós. A palavra fala que Ele naquela cruz destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, e nos deu a sua vida. Então, para que eu e você não experimentássemos a morte eterna e fôssemos para o inferno, Jesus, Ele provou a morte por cada um de nós. Isso é amor, irmãos. Isso é cristianismo. Isso é vida nova. Isso é vida de Cristo. Vocês se lembram que, assim como lá no princípio Deus disse, haja luz e houve luz, assim também, no momento em que Ele marcou para o nosso novo nascimento, Ele disse o seguinte, haja vida e houve vida. E essa vida, ela vem pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Sendo a palavra de Deus viva e eficaz, ela tem o poder de dar vida àquilo que está morto. Efésios 2:1, a Bíblia diz assim, Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Isto é maravilhoso, meus irmãos. Por isso que eu tenho enfatizado constantemente que o novo nascimento é a linha divisória entre o céu e o inferno. Porque aos olhos de Deus, há somente dois tipos de pessoa nesta terra. São aquelas que estão mortas em pecados e aquelas que andam em novidade de vida, ou seja, renascidas em Cristo. Irmãos, no âmbito físico, não há um estado entre a vida e a morte. Um homem, ou ele está morto, ou ele está vivo. Porque aquela faísca de vida, ela pode estar muito fraca na vida de uma pessoa. Mas enquanto ela existe, a vida está presente ali. Agora, se a faísca se apaga por completo, ainda que você vista o corpo com roupas bonitas, essa pessoa não passa de um cadáver. Isso também acontece no âmbito espiritual. Ou nós somos santos, ou somos pecadores. Ou nós somos espiritualmente vivos, ou espiritualmente mortos. Ou nós somos filhos de Deus, ou filhos do diabo. Por isso que, em vista deste fato solene, quão significativa é aquela pergunta:
Eu já criei em meu novo nascimento em Cristo? Se a resposta é não, meu querido, e se você morrer nesta condição, você mesmo irá desejar nunca ter nascido. Por quê? Porque a Bíblia diz que o perverso será levado ao rei dos terrores, que é o diabo, que é Satanás. No livro de Jó, no capítulo 18, no versículo 14, está escrito assim, preste atenção aqui. Jó 18, verso 14. O perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. Por favor, preste atenção aqui. Quem que é o perverso? É todo aquele que não creu no Senhor. É todo aquele que não creu na sua morte com Cristo, que não creu em seu novo nascimento em Cristo. Esse é o perverso. Ele pode ser batizado em uma denominação, ele pode estar cumprindo ali as doutrinas daquela denominação, as regras, o mandamento, ela pode obedecer ao pastor, contudo, sem ter o seu novo nascimento. Essa pessoa é um perverso. E a palavra fala que o perverso será arrancado da sua tenda. Qual tenda? É o seu corpo, onde sua alma está ali confinada. Tenda onde ele está confiado. E será levado ao rei dos terrores. Quem que é este rei dos terrores, irmãos? É Satanás, é o diabo. Vocês se lembram daquele texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 13? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde temos a redenção, a remissão de pecados. Queridos, ele, o Senhor Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E para nós sermos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, esse transporte foi feito pela cruz. Pela cruz. Olha onde nós estávamos, no império das trevas. E em todo o império tem um imperador por trás, que era o diabo. E Jesus desceu lá no inferno, a este mundo. Este mundo sem Cristo é um inferno. E Jesus veio a este mundo e nos transportou pela obra da cruz, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é maravilhoso, irmãos. Aquela pessoa que não crê, ela é ímpio. E o ímpio, ele é comparado à moinha. A moinha é aquela pele que envolve o grão de trigo. Após você extrair o grão da espiga, esta pele que não serve para nada continua grudada. A única maneira de eliminá-la é jogando o trigo para cima em dia de vento. Aí aquele grão mais pesado, ele volta para a peneira. A moinha leve é levada pelo vento. Queridos, o juízo é o vento de Deus que, quando sopra, separa a moinha do grão, a palha do grão, deixando só a este último no lugar devido, que é o grão. Amados, muitos pensam que o novo nascimento é ser batizado nas águas, é ser membro da igreja, ou líder, ou elogiado, mas isso não é o novo nascimento. Porque se você não houver aí a certeza de que você já morreu com Cristo, por favor, evite evasivas, mas peça ao Senhor que lhe dê a certeza do seu novo nascimento em Cristo. Por quê? Porque todo o que pede, recebe. Peça ao Senhor, Senhor, me dê a graça para que eu creia em meu novo nascimento. E o Senhor Jesus Cristo apresenta muitos obreiros sensacionais que naquele dia serão condenados por não terem nascido de novo. Eu vou ler para vocês, aqui em minha Bíblia, Mateus capítulo 7, 22 e 23, que diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha, irmãos, aqui eles profetizaram em nome de Jesus.
Eles expulsavam demônios em nome de Jesus e no nome de Jesus faziam muitos milagres. Contudo, sem o novo nascimento. Mas naquele grande dia do juízo, o dia do Senhor, a palavra fala que eles serão confrontados com Jesus Cristo. E Jesus vai dizer para eles: olha, vou dizer para vocês explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Irmãos, hoje temos tantos profetas com tantas visões de Deus, visão falsas, misericórdia. A palavra de Deus nos mostra de uma forma tão clara, Deus condenando terminantemente esses profetas que dão essas profetadas e ficam enganando o povo de Deus. No profeta Jeremias, capítulo 23, o versículo 13, a Bíblia diz assim: nos profetas de Samaria bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal e fazia errar o meu povo de Israel. Aqui eu estou lendo a Bíblia, irmãos, porque aquele que é profeta vai anunciar as profecias que é a palavra de Deus. Jeremias 23, verso 16, olha o que Deus está dizendo aqui, não sou eu estou lendo Bíblia, e tem pessoas que às vezes ficam com raiva aí do pastor Cláudio. Queridos, a tua briga não é comigo, é com o Espírito Santo. Eu não escrevi Bíblia, e eu não vou deixar de pregar a verdade porque você não gosta. Olha o que diz aqui Jeremias 23, verso 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Jeremias 23, 16. São profetas, diz o Senhor aqui, que é para nós não darmos ouvidos a eles, porque eles nos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração e não o que vem da boca do Senhor. Jeremias 23, verso 16. Agora vamos ler o versículo 21. A Bíblia diz assim, Jeremias 23, verso 21. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. E o que eles profetizaram? Por isso que Jesus Cristo disse: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora, veja o versículo 25 aqui, irmãos. Jeremias 23, verso 25 e 26. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Até quando? E veja o que diz o versículo 28. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Tem muitas pessoas aí indo atrás de fogo, é fogo, mas não querem este fogo verdadeiro, que é o fogo da palavra de Deus, que é o fogo da verdade. Querem um fogo aí estranho, que andam queimando aí a barra da saia, não sei o que lá. Queridos, vamos ficar com a palavra de Deus. Veja o versículo 30, que diz assim: portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirma: foi Deus quem disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Porque eles profetizam visões do seu próprio coração. Queridos, nós temos que ter visão na verdade da palavra de Deus. Até quando nós vamos ficar na obra do engano? Até quando, queridos? O próprio Deus falando aqui para Jeremias no capítulo 5, no versículo 31, dizendo que o desejo do povo é ser enganado. Olha só, Jeremias 5, verso 31. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim?
que você vai fazer? Você que deseja ser enganado, quando chegar ao fim da sua vida, você está diante do Senhor. Então prepare-se para ouvir aquela palavra dura, contundente do próprio Cristo, que vai te dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Mas, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônio. Senhor, Senhor, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E para onde essas pessoas vão? Para onde que elas vão? Para onde que elas vão? Sabe para onde? Mateus 25, verso 41, a Bíblia diz assim, Jesus está dizendo: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Percebe? Este vai ser o seu fim, se você ficar titubeando e não crer que lá naquela cruz Cristo morreu e que você também foi crucificado com ele. A Bíblia é tão clara, 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Se Jesus morreu por você, você tem que crer que você também morreu, porque a Bíblia diz. E Deus não tem compromisso com a nossa religião, tem compromisso com a sua palavra. Queridos ouvintes, o que adianta práticas fantásticas de religião e não entrar no reino de Deus? O que adianta isso? O importante é ter a certeza plena do seu novo nascimento em Cristo. Foi o próprio Senhor quem declarou que o novo nascimento é o único meio de ver o reino de Deus e entrar nele. E novo nascimento é Deus em Cristo trocando o nosso coração. É você crendo na sua morte com Cristo para o pecado, para que Cristo possa ser a sua vida. Irmãos, o importante é renascer, é entrar no seu reino. E qualquer religião neste mundo que não resulte a entrada do reino de Deus é uma fraude. Quantas e quantas pessoas estão iludidas, embora elas são muito sinceras, com tanta religião no coração, sem entrar no reino de Deus, tendo que ir inapelavelmente para o inferno, porque no Salmos, capítulo 9, verso 17, a Bíblia mostra tão claramente que os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Querido amigo e amiga que me escuta nesta manhã, por favor, me escute com cuidado. Você vai morrer. O teu dia, o dia de você entrar naquele caixão está chegando. Cada dia que passa, hoje já está mais perto do que ontem. E se você morrer hoje, se sua morte lhe visitar hoje, você tem certeza que já creu no seu novo nascimento em Cristo? Porque se você não creu, a Bíblia diz aqui nessa sentença do Salmo 9, verso 17, que os perversos serão lançados no inferno. Amados, por favor, enganar uma pessoa e lhe trazer prejuízo a ela é prejuízo eterno. Isso é uma fraude. Por favor, você acreditando ou não, o inferno existe. O inferno existe. E se você não nascer de novo, você vai para o inferno com toda a sua religião. Percebe? Foi Jesus quem disse, olha, a palavra fala que para aqueles que não têm a experiência do seu novo nascimento, quando você morrer, a sua esperança vai morrer também. Sabe por quê? Olha o que diz lá em Provérbios capítulo 7. Provérbios capítulo 11, versículo 7, mostra de forma tão clara, diz assim: morrendo o homem perverso, morre a sua esperança. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança. Mas se você creu que você morreu com Cristo na cruz e que Cristo é a sua vida, quando você morrer, porque a nova criatura, ela não morre, ela descansa. Porque a palavra fala lá em Provérbios 14, verso 32, a parte B do versículo: mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Por quê? Porque se Cristo é a nossa vida, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. E se Cristo é a nossa vida, ele disse lá em João 11, a partir do verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você
crê nisso, meu querido ouvinte? Você crê neste fato da palavra de Deus? Amados, há somente duas condições, e cada homem está incluído numa delas: a condição de vida espiritual e a de morte espiritual. Uma é a condição de justiça, a outra de pecado. Uma é salvação, a outra condenação. Uma é inimizade, na qual o homem tem inclinações contrárias a Deus. A outra é amizade e comunhão, pelas quais os homens andam com Deus em obediência e não desejando ter intenções aí opostas à vontade de Deus. Uma condição é chamada trevas, a outra é luz. Mas graças a Deus, nós éramos trevas, mas hoje nós somos luz no Senhor, porque cremos que morremos com Cristo. E segundo Efésios 2,6, a Bíblia diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso, hoje, nós somos luz. Efésios, capítulo 5, de 8 a 10, a Bíblia diz assim, Efésios 5, dos versículos 8 a 10. Pois outrora eres trevas, agora, porém, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isso é precioso. Graças a Deus que nós éramos trevas, mas agora, quando cremos que estamos crucificados com Cristo, Ele é a luz do mundo. Pelo fato dele ser a luz do mundo, Ele vem ser a minha vida. Então, se Ele é a minha vida, eu e você, que cremos, somos luz no Senhor. Por isso que nós devemos andar como filhos da luz. Porque, irmãos, lá na queda, o homem ele se tornou desqualificado para aquilo que é bom. Porque nascido em iniquidade e concebido em pecado, o homem é um transgressor desde o ventre materno. O homem ele pode ser civilizado, o homem pode ser educado, o homem pode ser sofisticado e muito religioso, mas no coração ele é desesperadamente corrupto. E tudo que este homem faz é desprezível aos olhos de Deus, porque nada que o homem faz procede do amor de Deus e do propósito de glorificá-lo. E Jesus foi tão claro, mostrando para nós, lá em Mateus 7,18, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Aqui que nós vamos identificar os crentes dos santos. Santos, isso aqui, a produção de bons frutos na vida dele é algo muito natural, irmãos. Por quê? Porque nós já recebemos dele toda a providência. Ele já nos deu para nós toda a sua providência de uma forma tão clara, tão rica, para nós trilharmos este caminho maravilhoso, o caminho da cruz. Agora, eu creio que você também conhece muitos crentes que professam aí, né, esse jargão religioso, tem uma vestimenta domingueira de crente, mas no decorrer da semana é o marido brigando com a esposa com o marido, eles vivem em guerra. Como pode um casal crente viver em guerra e dizer que são regenerados, sendo que se a sua vida ali do lar, que é uma figura de Cristo, a igreja, percebe? Se você ler Efésios capítulo 5, você vai entender o que eu estou querendo lhe dizer. Como pode o marido brigando com a esposa, até batendo na esposa? Eu tenho atendido muitas pessoas, muitas esposas machucadas, feridas, querendo se separar dos maridos, porque os maridos são os monstros em casa, mas domingo estão lá na igreja com uma vestimenta bonita, aquele crentão, né? Aquele urubuzão. Urubu, que a religião faz isso, pega a pessoa do mundo, dá um banho de religião, e é igual você pegar um urubu, colocar ele na gaiola e ensinar ele a comer alpiste. Ele quer carniça, porque o coração dele não foi trocado. E também tem muitas esposas que parecem aquelas ranzinzas, implicantes, rabugentas. Ficam aí com uma cara bonita de crente aos domingos, mas no decorrer da semana fica fofocando da vida de todo mundo, fala mal da vida de todo mundo, vai dizer que é uma nova criatura? Eu vou para o céu, só se for para o céu da boca da onça, porque enquanto essa natureza de cobra, de jararaca, de cascavel não morrer, você não vai ver o reino dos céus.
fica aí iludido com a religião. Olha, o dia do julgamento desta humanidade está chegando. E tem muita gente tirando os olhos da palavra de Deus e vivendo um cristianismo superficial, sintético, raso. Não estão levando Deus a sério. Deus é santo. Ele é um fogo consumidor. E se enquanto você não crê que você morreu com Cristo, você continua um crente chato, mesquinho, religioso, rabugento, implicante. Domingo aí, tá lá na igreja, ai, graça e paz, irmãos, a paz do Senhor. Mas por dentro o coração é enganoso, é um filho do diabo, vive uma vida de pecado, enganando as pessoas. Você vai me dizer que isso aqui é cristianismo? Jesus foi muito claro, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Porque enquanto o homem não passar pelo novo nascimento em Cristo, ele é reprovado para toda boa obra. Lá na queda, o homem ele adquiriu uma indisposição para o que é bom. E todas as ações da sua vontade caída, por causa da ausência de um princípio correto, do qual elas poderiam fluir, e da ausência de um propósito correto, para o qual elas se dirigiram, são nada mais do que maldade e pecaminosidade. Irmãos, se nós deixarmos uma pessoa entregue a si mesma e retirar dela todas as restrições impostas pela lei e pela ordem, você vai ver que rapidamente ela vai descer a um nível mais baixo do que o dos animais. Os homens vivem debaixo de um nível mais baixo do que o dos animais. Eles vivem aí de uma camuflagem de boa gente, mas nós sabemos que não há ninguém bom, porque o pecado contaminou tanto o homem que as suas afeições, elas estão corrompidas que ele chega a amar aquilo que Deus odeia, e ele odeia aquilo que Deus ama. Por isso que, irmãos, a condição do homem, a condição da mulher, a condição do ser humano é deplorável, e seu caso desesperador. O homem ele não pode melhorar a si mesmo porque ele é fraco. Ele não pode produzir a sua própria salvação, porque nele não habita bem nenhum. Paulo disse lá para os Romanos, capítulo 7, verso 18, escuta esse texto da palavra de Deus que eu vou ler para você. Romanos 7, verso 18. Olha a convicção aqui, irmãos, do apóstolo Paulo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Queridos, o que habita na nossa carne? Bem nenhum, bem nenhum. Se não habita bem nenhum, o que eu e você é? Somos uma porcaria. Enquanto você não considerar que é uma porcaria, Deus não pode tirar você desse estado de porcaria e lhe fazer de você um vaso novo, um vaso santo. E vai colocar dentro do teu coração este tesouro que é Cristo. Ah, meus irmãos, você sabe que na tua carne não habita bem nenhum? E nós temos uma tendência, um conceito bom de nós mesmos. Mas eu não sou tão mal assim não. Se você tem esse conceito, você é o pior de todos. Porque o teu conceito de que você é bom impede de você conhecer a verdade. Por isso tem tantos crentes mequetrefes dentro das igrejas, que nunca nasceram de novo, estão a passos largos para o inferno. Será que a culpa é de Deus? Claro que não. A verdade está aí, para todos crerem. Mas a nossa dificuldade é em querer crer. Nós não conseguimos crer. Então clame ao Senhor a misericórdia. Senhor, me dá graça para que eu possa crer que lá na cruz, quando Cristo morreu, eu morri, eu fui crucificado, eu sou morto. O Senhor acabou comigo naquela cruz. E os meus pecados que eu cometi, o sangue de Cristo que foi vertido naquela cruz, me limpou, me lavou, me perdoou e me purificou. Me tornou puro, mais branco do que a neve. Meus queridos irmãos, por favor. Porque se o seu pecado não for morto, ele mata aquele que, de fato, está com o pecado. Ele mata. Queridos, Cristo na cruz, ele destruiu o meu e o seu pecado. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E são bem poucos os que creem que isso é verdade a respeito de si mesmo, sabiam?
Pelo contrário, dezenas de milhares de crentes professos enchem-se de vã e presunçosa confiança de que tudo está bem com eles. Enganam-se com uma esperança de misericórdia enquanto vivem fazendo a sua própria vontade e agradando a si mesmos. Eles imaginam que estão aptos para o céu, enquanto a cada dia estão mais preparados para o inferno. O homem, ele é uma criatura caída. Isso aqui não significa que apenas algumas poucas folhas murcharam, mas sim que toda árvore apodreceu, da raiz até os ramos. E o ser humano é podre. O pecado estragou o homem de tal forma que Isaías 1,6 vai dizer o seguinte. Isaías 1,6. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. Tem muito crente aí que está caindo de podre, mas contudo não vai recorrer à graça de Deus, à cruz, porque lá na cruz que foi crucificado o nosso velho homem, a nossa natureza perversa. Essa enfermidade aqui, irmãos, só o Senhor. Agora, se estiver com qualquer enfermidade no corpo ou na alma, sabe o que eu recomendo para você? Uma clínica. A seguinte clínica. Médico cirurgião. Sabe quem é o médico cirurgião dessa clínica? Jesus Cristo. Sabe qual que é a graduação dele? Filho de Deus. Sabe quem é seu médico auxiliar? O Espírito Santo. Sabe qual que é a sua experiência? Infalível. Agora, onde é esse consultório aqui? Em todos os lugares, em todos os locais. Agora, qual que é a especialidade desse médico? É o impossível. Agora, qual que é o seu instrumento? É o poder dele. Qual que é o seu favor? A graça. Quer dizer que esse médico tem um livro de receitas? Claro que tem. Que livro de receita que é esse? É a Bíblia. Agora, qual doenças que ele cura? A Bíblia diz que é todas. Qual que é o preço desse tratamento? A fé. Você tem que crer. Qual que é a garantia desse tratamento? Absoluta. Onde que é a sala de cirurgia? Onde que Deus opera? É no altar. E o altar fala da cruz. Agora, qual que é seu hospital? É a igreja. Agora, qual que é a sua dieta que ele vai passar para nós depois da cirurgia? Oração. Qual é os seus exercícios? Boas obras que ele preparou para que eu e você andássemos nela. Agora, qual é o horário que esse médico nos atende? 24 horas por dia. Então, você pode tratar pessoalmente com o Dr. Jesus Cristo. Porque você é podre, assim como eu também sou podre. E cada dia que passa, o nosso corpo está se corrompendo por fora, mas o nosso interior, se você creu na sua morte com Cristo, ele está se renovando dia a dia. E na glória, você vai receber um corpo glorioso, um corpo glorificado. Porque a palavra fala que lá em Filipenses, capítulo 3, abra a sua Bíblia, vamos conferir esse texto que é tão precioso, irmãos. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, diz assim: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Nós vamos receber um corpo igual ao corpo de Cristo. É isso que está escrito na palavra de Deus. Isso que nós temos que crer, ficar descansado. Então não fique preocupado aí se você vai ficar velho, se você está gordo ou gorda, ou magro ou magra. Você vai receber um corpo glorioso, o corpo de Cristo. Irmãos, agora, a despeito dessas amáveis exortações de tantos amigos, você mesmo, através do programa Mensagem da Cruz, tem ouvido essas verdades diariamente. Essas fiéis advertências que nós temos dado para vocês, nós temos tido aí, passado para vocês, exemplos solenes de sofrimento, de tristeza, de enfermidade e morte, os quais vemos em toda parte. E a resolução da própria consciência. Os homens ainda, eles se rendem não ao bem, mas ao mal. O Senhor viu isso. Lá em Gênesis capítulo 6, verso 5, a Bíblia diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Só má.
Por isso que dessa forma, irmãos, fica evidente a necessidade minha e sua de uma mudança radical e revolucionária no homem caído, antes que este homem possa desfrutar da comunhão com Deus 3 vezes santos. Por favor, amigos, como alguém pode voltar-se para Deus sem um fundamento de mudança espiritual? Como? Como alguém de natureza abominável e diabólica pode ser digno do reino de Deus? Como? A resposta é muito simples. Nascendo de novo, renascendo, é preciso renascer. E o novo nascimento é Deus, por sua graça, pelo Espírito Santo, em Cristo, tirando a nossa natureza perversa e velha e crucificando-a na cruz, no corpo de Jesus Cristo, conforme diz as Escrituras em Romanos 6, verso 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Lá na cruz, no corpo de Cristo, a minha e a sua natureza foi destruída, foi crucificada. O nosso velho homem, a cruz trata daquilo que você é. A cruz trata com o pecador, o sangue com os pecados. Então, por isso que é uma salvação perfeita e plena de significado. Quando nós cremos nessa verdade, nós vamos começar a experimentar a vida abundante de Cristo. Vamos gozar da verdadeira paz, que é o próprio Cristo. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa vida. Ele é o nosso regozijo. Ele é a nossa mansidão. Ele é a nossa humildade. Jesus Cristo é tudo, meus queridos. As igrejas do Senhor, elas estão muito prejudicadas por pessoas não renascidas. Porque sem remover a natureza podre do interior, ninguém deveria ser membro da igreja, pois o resultado é negativo e bastante prejudicial. No Novo Testamento há uma figura para indicar o novo nascimento, que é despir-se do velho homem e revestir-se do novo. E nós só podemos nos despir do velho quando ganhamos a experiência de nossa morte com Cristo. Porque só pode ser despido algo de alguém se houver morte. Se houver morte. Agora, se você que me ouve nesta manhã creu que foi morto na cruz com Cristo, você poderá se despir do velho e se revestir do novo. Efésios capítulo 4, 22 e 24, a Bíblia diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Procedentes da verdade é quando procede de Deus. Ah, meus irmãos, temos certeza que o novo nascimento é obra divina na experiência humana. E Deus pode fazer isso em qualquer pessoa, em você que está me escutando nesta manhã. Por isso eu tenho chamado sua atenção. Ore com interesse para que o Senhor realize esse milagre em seu interior. Que Deus te abençoe. Que Deus revele esta verdade ao seu coração. Vamos nesse momento ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, graças te damos pela tua palavra que foi ministrada nesta manhã. Pai, eu quero te pedir para que tu leves todos aqueles que ouviu esta mensagem a crer em Cristo crucificado. Faça essa obra, meu Pai. Permita que o teu Espírito ministre essa verdade de uma forma que esses corações sejam trocados. Leve essas almas até Cristo, pois ele disse que todo aquele que tu, ó Pai, levasse a ele, de maneira nenhuma ele lançaria fora. Faça essa obra, Pai, na vida e no coração desses amados. Tem misericórdia de todos aqueles que nos ouviram nesta manhã, que nos escutaram. Abra seu entendimento e revele a graça para que eles possam crer mediante a graça em sua morte e ressurreição com Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou. Para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo